pessoal, bem-vindos ao nosso curso de processo penal. Hoje nós vamos estudar o tema prova, mais especificamente o ônus da prova no processo penal. Bora lá então? Primeira coisa para trabalhar sobre ônus da prova, a gente precisa conceituar o que é ônus da prova. E aqui a gente se utiliza de um conceito trazido pelo professor Renato Brasileiro. O professor Renato diz que ônus da prova é o encargo que as partes têm de provar pelos meios legais e moralmente admissíveis a veracidade das informações por elas formuladas ao longo do processo. Então o professor Renato, com esse conceito, está dizendo que, ao fazer determinada alegação, quem faz essa alegação tem o encargo de provar, claro, pelos meios legais, não pode se fazer de meios de usos ilegais aqui para demonstrar, através dos meios legais, a veracidade daquela informação que ela trouxe inicialmente. Então, o ônus da prova nada mais é do que o encargo da parte demonstrar a veracidade daquilo que ela está falando, ok? E como que funciona a distribuição desse ônus da prova aqui no processo penal? O artigo 156 do Código de Processo Penal, em sua primeira parte, diz o seguinte para a gente: a prova da alegação incumbirá a quem fizer. O que isso aqui está falando para a gente? Está falando que no processo penal, o ônus da prova, a distribuição do ônus da prova, esse encargo de demonstrar a veracidade do que se está falando, é de quem fizer a alegação. Ora, a acusação lá na inicial acusatória fala que o sujeito praticou um fato, narra toda a ocorrência de um fato delitivo. Cabe à acusação, portanto, demonstrar a veracidade daquilo que se está alegando lá na inicial acusatória. Nesse sentido, até o professor Norberto Avena, ele complementa aquele conceito trazido pelo professor Renato Brasileiro e diz que o ônus da prova é o encargo que as partes têm de provar, mediante meios lícitos e legítimos, a veracidade das suas alegações. E aí, complementando, visando fornecer ao juiz os elementos necessários para a formação da sua convicção. Então, quem alega um determinado fato detém o ônus da prova, ou seja, o encargo de demonstrar a veracidade daqueles fatos para formar a convicção do juiz, para que ele possa proferir a sua decisão. Ok? Nesse sentido de distribuição do ônus da prova, aqui na doutrina a gente tem duas teses. A distribuição desse ônus da prova entre acusação e defesa e uma outra tese de ônus da prova exclusivo da acusação. Vamos começar pela primeira tese, que é o ônus da prova da acusação e defesa. Quem diz que o ônus da prova no processo penal deve ser distribuído entre a acusação e a defesa, fala o seguinte para a gente. Aqui, um exemplo é o professor Norberto Avena. Ele defende que cabe à acusação provar a existência de um fato típico, autoria, participação, relação de causalidade e o elemento subjetivo, o dolo ou a culpa. Então, a acusação, ao oferecer a inicial acusatória, seja o Ministério Público ou o querelante, cabe a eles a demonstração de um fato típico, de que ocorreu um fato típico, autoria, que foi o sujeito que foi o autor daquele delito, ou que ele foi o partícipe daquele delito, demonstrar a relação de causalidade entre o ato ou a sua omissão e o resultado daquele fato, e o elemento subjetivo, dolo ou culpa. Então, para a acusação, esse aqui seria o seu ônus da prova. Vejam que, ainda essa corrente aqui defende que para acusação é necessário um juízo de certeza. Eu preciso um juízo além de qualquer dúvida razoável para que haja aprovação de uma decisão condenatória. Então, a acusação, ela detém o ônus da prova em relação a esses elementos aqui, mas tem que fazer um juízo de certeza em relação a esses elementos. Um juízo além de qualquer dúvida razoável para que possa ser proferido um decreto condenatório, ok? Por sua vez,
Para a defesa, para quem entende, né, que há uma distribuição do ônus da prova entre acusação e defesa, para a defesa, caberia demonstrar a existência de excludentes de ilicitude, de culpabilidade ou uma causa extintiva da punibilidade. E para a defesa, diferente da acusação, basta um juízo de dúvida. Basta que a defesa consiga demonstrar o mínimo de dúvida possível de que esses fatos aqui aconteceram, que houve uma excludente de ilicitude, houve uma excludente de culpabilidade, ou há uma causa extintiva da punibilidade, basta o mínimo de dúvida para que possa ser proferida uma sentença absolutória. Então, na dúvida, como a gente já trabalhou em outras aulas sobre provas, a decisão absolutória é aquela que se impõe. Enquanto para a acusação a gente exige um juízo de certeza para demonstrar a veracidade a respeito dos fatos que ela está alegando, para a acusação basta uma dúvida. Para a defesa basta o mínimo de dúvida. A defesa não precisa demonstrar um juízo de certeza a respeito de excludentes de ilicitude, culpabilidade ou causas extintivas da punibilidade. Ela pode gerar uma dúvida no julgador e isso já deveria ser motivo suficiente para a sua absolvição. Ok? Então, na distribuição do ônus da prova, para quem defende que o ônus da prova subdivide-se, é distribuído entre acusação e defesa, é esse formato aqui que se impõe. Ok? Porém, há quem defenda que no processo penal o ônus da prova é exclusivo da acusação. E aqui entra o professor Auri Lopes Júnior, que diz que, diante do princípio do pró-réu e do princípio da presunção de inocência ou de não culpabilidade, de que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória e que vigora no processo penal, o ônus da prova é exclusivo da acusação. Não cabe à defesa demonstrar que ocorrência de causas extintivas de punibilidade, causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade. A defesa ela não tem que demonstrar que o acusado ele não praticou aquele fato típico. É a acusação que tem que demonstrar, através de um juízo de certeza, de que os fatos narrados na inicial acusatória de fato ocorreram e que o sujeito ali que está no polo ativo, que está sendo acusado, foi o seu autor ou foi o seu partícipe. Não cabe ao acusado provar a sua inocência, mas a acusação demonstrar que houve a prática daquele fato, que não ocorreu nenhuma causa extintiva da punibilidade, excludente de ilicitude, excludente de culpabilidade, e que o sujeito foi o autor ou partícipe daquele fato narrado. Ok? Então há também essa corrente aqui que defende do ônus da prova exclusivo da acusação em razão do princípio do dúbio pro réu e do princípio da presunção de inocência que vigora no processo penal. Ok? Podemos falar de inversão do ônus da prova no processo penal? Podemos inverter o ônus da prova? O Ministério Público narrou, por exemplo, lá na denúncia, na inicial acusatória, a prática de um fato delitivo atribuindo a determinado sujeito. Posso inverter o ônus da prova e falar que é o sujeito que vai ter que demonstrar que aqueles fatos não ocorreram? Que ele é inocente? E olha, gente, como eu acabei de falar para vocês, não. No processo penal não se afigura possível a inversão do ônus da prova em relação ao fato constitutivo do tipo. Então o Ministério Público narrou lá na inicial acusatória a prática de um fato delitivo, é ele que vai ter que demonstrar a ocorrência daquele fato delitivo, além de qualquer dúvida razoável. Porém, a doutrina diz que admite-se aqui no processo penal a inversão do ônus da prova em relação aos efeitos secundários da condenação penal, que tenham natureza de sanção civil, visando a reparação do dano aqui. Nesse caso, admitiria-se então a inversão do ônus da prova, que o acusado tenha que demonstrar que ele não seria o responsável pela reparação dos danos naquele caso. Porque até então, se ele praticou o delito, ele seria o responsável pela reparação dos danos. Aí nesse caso aqui seria admitida a inversão do ônus da prova, que ele teria o dever, o encargo de demonstrar, perdão, não o dever, mas o encargo de demonstrar de que ele não seria o responsável pela reparação civil dos danos. Ok? Mas em relação ao fato constitutivo do tipo, não se afigura possível a inversão do ônus da prova no processo penal. Ok? Ainda
Ainda que sobre o ônus da prova no processo penal, a gente precisa falar sobre a produção probatória, produção de provas feita pelo magistrado, tanto na fase investigativa já quanto na fase de processo. É possível a produção probatória por parte do magistrado no processo penal? Vamos ler o que diz o artigo 156 do Código de Processo Penal. O artigo 156 diz o seguinte: a prova da alegação incumbirá quem fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício. Olha lá a segunda parte do caput do artigo 156, permitindo produção probatória por parte do magistrado aqui no processo penal. Inciso 1. Ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, olha lá, fase investigativa, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida. Inciso 2. Determinar, no curso da instrução ou antes de proferir sentença, a realização de diligências para dirimir dúvidas sobre ponto relevante. Então veja que o artigo 156, tanto o inciso 1 quanto o inciso 2, eles permitem a produção probatória por parte do magistrado, tanto na fase investigativa quanto já na fase de processo. Mas será que esses incisos eles são aceitos de forma pacífica aqui no processo penal? Vamos ver lá, começando pela iniciativa do juiz na fase investigatória. Veja que esse inciso 1, gente, ali do artigo 156, ele é bastante criticado pela doutrina. Uma vez que com a adoção do sistema acusatório por parte da nossa Constituição Federal, todas as funções, a função de acusar e de julgar, elas seriam separadas. Então não caberia ao juiz produzir provas na fase investigativa, produzir provas de ofício na fase investigativa. Então, com a adoção do sistema acusatório, a gente não pode admitir que o juiz atue de ofício na fase investigatória sob pena de inferir a sua imparcialidade para o processo. A função do juiz é julgar. As partes têm que levar a prova até ele e não ele ir em busca das provas sob pena de acabar ferindo a sua imparcialidade para o processo. Vejam que aqui o objetivo não é proibir que o juiz atue na fase investigatória, na fase investigativa. Longe disso. Mas que ele só atue na fase investigativa quando ele seja provocado pelas partes. Porque a gente sabe que algumas provas, a produção de determinadas provas dependem de autorização judicial. Então as partes elas precisam provocar o juiz para que ele autorize a produção daquelas provas. Mas não estou falando aqui que o juiz vai produzir de ofício. Não. Isso é bastante criticado pela doutrina e com muita razão. Porque pode sim ferir imparcialidade para o juiz para o julgamento futuro de eventual ação penal que venha a surgir, por exemplo, de um inquérito policial. Então esse inciso 1 ele é bastante criticado nesse sentido, que o juiz ele deve se manter inerte e aguardar a provocação das partes, para que aí sim possa atuar na fase investigativa. Então o que a gente está querendo falar? O juiz ele não pode produzir provas de ofício na fase investigativa, mas se ele é provocado pelas partes, ele pode atuar na fase investigativa. Ok? Então, muita atenção aqui com esse inciso 1 e principalmente com essas críticas aqui. A maioria da doutrina já critica esse inciso 1, muito em razão, claro, da adoção do sistema acusatório pela nossa Constituição Federal. Ok? Ainda a gente pode trabalhar com a iniciativa do juiz no curso do processo penal. E aí aqui a produção probatória por parte do juiz já no curso do processo penal. Aqui, a maioria da doutrina e da jurisprudência admitem essa iniciativa probatória por parte do magistrado, no curso do processo penal. Mas de modo subsidiário. O que é isso aqui, de modo subsidiário? Como assim, Magda, de modo subsidiário? Para determinar a produção de provas que ele entenda ser razoável, para dirimir certas dúvidas que tenham ficado da produção de provas produzidas pelas partes. Depois de produzidas as provas pelas partes, aí sim o juiz poderia determinar outras provas, a produção de outras provas, mas que seja para dirimir dúvidas a respeito de algum ponto que tenha ficado, ainda não tenha sido esclarecido o suficiente sobre as provas já produzidas pelas partes.
Então, nesse sentido, a doutrina e a jurisprudência admitem a produção probatória de ofício por parte do magistrado, mas no sentido de que seja de modo subsidiário e para dirimir eventuais dúvidas que tenham ficado após a produção probatória realizada pelas partes, ok? E a gente pode até ver esses exemplos aqui em alguns artigos do próprio Código de Processo Penal. O artigo 96, por exemplo, fala que a todo tempo o juiz poderá proceder a novo interrogatório de ofício a pedido fundamentado em qualquer das partes. Vejam, a novo interrogatório quer dizer que um já foi realizado. E de repente algum ponto não ficou esclarecido o suficiente. Então o juiz poderia determinar um novo interrogatório de ofício para esclarecer determinado ponto. O artigo 212, ainda que fala da inquirição de testemunhas, fala que as perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha, não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com a causa ou importarem na repetição de outras já respondidas. E aí o parágrafo único fala o que pra gente? Que sobre os pontos não esclarecidos, o juiz poderá complementar a inquirição. Ou seja, de ofício poderá fazer essa complementação aqui. Mas primeiro ele aguarda a atitude das partes e depois ele aparece de modo subsidiário para complementar, para dirimir eventuais dúvidas que tenham surgido. Ok? Então muita atenção, gente, com essa questão de produção probatória de ofício por parte do magistrado, que é um tema bastante delicado e bastante criticado. Então tem que ficar atento a essas questões aqui. Ok? Então sobre o ônus da prova, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigada e bons estudos!